Os cientistas descobriram um lugar mais profundo do que a Fossa das Marianas. Um lugar totalmente desconhecido, que pode ser até 15 vezes mais profundo. Hoje então iremos falar sobre a Fossa das Marianas e também o que pode estar escondido nesse lugar mais profundo. Então, antes de tudo, para você entender a profundidade desse local que foi descoberto pelos cientistas, você precisa entender as dimensões do nosso oceano. Atualmente, o nosso oceano é dividido em 5 camadas de profundidade, que são essas daqui. Um ser humano comum, sem equipamento algum, geralmente não consegue passar dos 6 metros de profundidade. Com equipamentos especiais de mergulhos, o ser humano pode chegar tranquilo aos 40 metros. E tudo isso que estamos falando ainda está dentro da primeira camada, onde essa primeira camada vai até os 200 metros. Nessa parte da primeira camada, a luz do sol consegue penetrar na água, e depois dali as coisas começam a ficar mais profundas e escuras. Quanto mais vai descendo, galera, maior vai sendo a pressão e também escuridão total. Só que isso é apenas o começo, pois o oceano tem partes ainda mais profundas. Todo mundo já deve ter ouvido aquela frase que a gente conhece mais o espaço do que o próprio mar. E isso, por incrível que pareça, é verdade. Existem muitos locais submersos que não são mapeados pela humanidade e acabam se tornando um grande mistério para os especialistas. E um desses locais profundos é a Zona Adal, também conhecida como a região mais profunda do oceano. Seu nome vem de Hades, o deus grego do submundo. Isso porque essa zona é um lugar hostil. Galera, tô meio fanho porque o tempo mudou, acho que vai chover, ficou travado. Do nada, né? A gente gravou um vídeo agora de boa. Tava tranquilo. Do nada travou. Essa Zona Adal é um lugar sem mapeamento, começa a partir de 6 mil metros de profundidade e vai até os 11 quilômetros, 11 mil metros. Também é chamado carinhosamente de lugar da morte. E recebe esse nome porque basicamente não tem nada pra comer lá. Não tem coisa pra comer, não tem oxigênio, não tem luz. Tem uma pressão muito forte. É difícil. Olha aqui, ó, escassa concentração de nutrientes, ou seja, nada. Uma zona profunda, desértica e com condições extremas. Uma realidade completamente diferente. Um vazio sem luz, onde as temperaturas são baixíssimas. Lá a pressão é tão grande que, segundo a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, que é tipo ter um elefante inteiro em cima do seu dedo mindinho. Essa é a pressão do local. E é claro que essa região é cheia de mistérios e ganhou mais atenção do público depois do infeliz acidente com o submersível Titan. E só para vocês terem uma noção de que zona é essa que estamos falando, não é a zona aí que você tá pensando, não. O local mais profundo dessa zona é nada mais nada menos do que a Fossa das Marianas, o lugar que a gente conhecia como o lugar mais profundo de todos, que fica ali a cerca de 11 quilômetros de profundidade. E esse local a gente falou várias vezes aqui no canal, onde existem várias criaturas bizarras e fascinantes vivendo por lá. Criaturas únicas, galera, que parece até que veio do espaço. Por conta da forte pressão, elas tiveram que se adaptar e foram mudando ao longo do tempo. Ao todo, galera, apenas 3 pessoas, apenas 3 visitações tripuladas foram feitas lá na Fossa das Marianas. A primeira em 1960, realizada pelo tenente da Marinha dos Estados Unidos, Don Walsh, e o engenheiro suíço Jacques Picard. E por conta das condições da época, da tecnologia usada e tudo mais, esse foi considerado por muitos como o mergulho mais perigoso da história. A segunda viagem foi feita por James Cameron, nada mais nada menos que o cineasta, autor do Titanic, apaixonado pelo fundo do oceano. E ele realizou essa expedição muitos anos depois da primeira, pois ele visitou lá em 2012. No total foram 7 anos de preparação para ele poder realizar esse feito e foi a primeira pessoa a